Você tem uma área grande na sua casa e tem aquela vontade de fazer uma piscina? Então hoje eu vou te explicar o que você precisa fazer na sua casa para ter a sua piscina. Pois hoje estamos aqui fazendo um trabalho desse e eu vou te mostrar passo a passo como que é feito esse trabalho para você conseguir ter a piscina na sua casa. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. Hoje nós estamos iniciando aqui um trabalho de uma construção de uma piscina, fazer um deck para a instalação de uma piscina, e eu vou mostrar para vocês como é que é feito o início desse trabalho, para vocês entenderem o que precisa ser feito para essa piscina vir entrar e você ter um bom acabamento nela para depois só curtir. Bom, primeiramente aqui na área que nós estamos fazendo, nós isolamos toda a área, como ali a gente vai ter um buraco muito grande, a gente fez um isolamento, até porque aqui tem cachorros na casa, então a gente já fez todo esse isolamento para a gente não ter nenhum transpasse dos cachorros, para não ter nenhum perigo de ninguém cair no buraco depois. Mas nós temos alguns serviços preliminares que precisam ser feitos. A gente já pediu todo o material, aqui nós temos um espaço grande, todas as ferragens, toda a parte de tijolo já está tudo aqui. E o que a gente está fazendo? Nós tínhamos uma área toda gramada e nós vamos tirar todos os tapetes de grama. E vocês estão vendo essas linhas que estão correndo aqui? Ela é o nível que a gente tirou da nossa piscina. Vou mostrar para vocês mais de perto aqui como que a gente fez isso. Olha só, aqui nós temos uma área de churrasqueira, que já é uma área de lazer existente, e aqui a gente vai fazer uma piscina integrada a essa área. O que acontece? O terreno, ele tem uma inclinação muito grande. Então hoje aqui vocês podem ver que o piso da churrasqueira, ele está um pouco mais alto, mas quando a gente vê lá no começo, ele está no mesmo nível. E a grama, inclusive, é um pouco mais alta. Então o que a gente tem que fazer? A gente teve que pegar e escolher um nível que esse deck de piscina iria ficar. E como que a gente chegou nesse veredito? Vocês podem ver que essa linha aqui, ela vai ser a altura do nosso deck. E por que a gente escolheu essa altura? Quando nós corremos essa linha toda para este lado, você pode ver que quando a gente chega lá do outro lado, ela já está encostando na grama. Então aqui o nível é bem mais alto do que do outro lado. Então a gente estipulou como o nível desse deck essa altura. Então essa altura aqui vai ser a altura em que esse deck ficará. E aí a gente vai ter que elevar toda essa parte aqui até aquela altura, para a gente conseguir chegar ele daquela altura lá. Então o primeiro passo que a gente está fazendo é tirando todos esses tapetes de grama, para a gente conseguir ter acesso à terra. Vamos cortar a terra nesse canto onde a gente precisa realmente tirar essa quantidade e vamos transferi-la para cá, para a gente conseguir ter a altura necessária. E também para a gente ter uma separação aqui, para a gente conseguir ter uma preparação boa para esse deck ficar, nós vamos fazer uma pequena estrutura. Então nós vamos fazer aqui algumas fundações, descer algumas estacas com ferro comum mesmo. Vamos utilizar essas colunas prontas aqui de ferro, elas já são prontas. Vai descer em média 40 centímetros de profundidade a cada 3 metros. E nós vamos ter uma viga aqui, uma baldrame, para que ela faça todo o contorno dessa estrutura. Então a gente vai fazer essa estrutura desse lado e também desse lado, chegando até o muro. E esse vai ser o nosso quadrado que vai envolver o nosso deck. Quando a gente fizer todo esse trabalho, aí sim a gente vai poder nivelar aqui o nosso deck para a gente conseguir fazer o nosso piso. E essas linhas aqui que estão cruzando é justamente esse nível que a gente precisa. Esse vai ser o nosso nível e a gente vai ter que fazer também um trabalho, quando for iniciar a escavação da piscina em si, nós vamos marcá-la aqui o lugar dela para a gente poder fazer essa escavação. E aqui o que a gente está fazendo? Por que a gente está quebrando essa parte? Do outro lado nós temos o terreno vizinho e ele é um pouco mais alto, ele está mais ou menos nessa altura aqui. Então nós temos o contato do solo dele nessa parede. Esse pedaço aqui até que não está tão úmido, mas aqui como ele tem um jardim do outro lado, essa parede está muito úmida. Então vocês podem ver que todo o reboco ele está saindo praticamente inteiro. Inclusive temos até um pouco da estrutura aqui que está exposta, Então o que a gente está fazendo? Vamos tratar aqui todo esse muro, fazer um tratamento de impermeabilização para não deixar que essa umidade passe para esse lado. E quando a gente for fazer tudo isso, a gente vai preparar aqui uma impermeabilização, fazer um chapisco de alto desempenho e também um reboco impermeabilizado. E aí a gente vai vir então com uma segunda mureta e vai ser uma mureta de apoio para a piscina, que a gente vai ter um espacinho para colocar alguma coisa em cima e também para dar um reforço maior nesse muro. Então a gente está fazendo esse trabalho aqui também, adiantando ele, para a gente conseguir ter essa estrutura da nossa piscina bem legal. E para a instalação dessa piscina, a gente também já está preparando toda a elétrica, Nós vamos ter aqui alguns pontos de iluminação, vocês podem ver aqui, nós temos alguns riscos nas paredes, que vai ser os pontos onde vamos ter algumas arandelas. E nessa mesma instalação, nós vamos puxar aqui dessa instalação existente da churrasqueira. Hoje nós temos ali aquele quadro elétrico, nós vamos cruzar todas essas caixinhas e vamos chegar à testa aqui, que hoje é uma tomada, e ela vai se transformar em um interruptor.
nós vamos colocar aqui os interruptores que vão acionar toda a iluminação dessa piscina. E nós vamos ter 6 pontos de arandela nessa parede, 2 pontos de arandela naquela e vamos ter um refletor também geral ali. E junto nessa instalação, nós vamos passar um circuito dedicado que vai chegar até esse canto onde vai ficar a casa de máquinas da piscina. Então a gente vai usar toda essa instalação para chegar até aqui um circuito dedicado para essa piscina, onde ele que vai atender toda essa instalação, pois ela tem um sistema de bombas, iluminação, então todo o controle vai ficar aqui dentro. Quando a gente olha aqui, ó, toda a área que a gente vai ter da piscina agora já foi retirado o gramado, né? Ó, o gramado já tá, o piso aqui estava daquele jeito, tiramos toda a parte de grama. O que a gente tem que fazer agora? De acordo com os níveis que a gente bateu, a gente precisa alinhar esse piso para a gente saber qual vai ser a altura do nosso deck. Nesse caso a gente bateu todos os níveis e o que aconteceu aqui? Quando a gente olha de fora, vocês estão vendo essa tábua, ela vai ser o alinhamento do nosso deck. Então aqui no início, ó, nesse ponto, que é o ponto mais alto do terreno, ela vai ficar apenas 3 centímetros acima da grama, para a gente ter esse desnível para a água, né, sujeira da grama, não cair para cima do deck. Então ela ficou um pouco mais alta. Como a gente tem esse desnível, que o piso começa a descer aqui, se vocês observarem, toda a altura desse deck vai levantando, ó. Porque para ele ficar nivelado, esse piso ele vai abaixando, esse piso está fora de nível, ele tem essa queda. Então a gente teve que fazer essa elevação para a gente conseguir ter o nosso deck nivelado. Então o que a gente fez? Estamos fazendo toda essa estrutura de vigas baldrame em volta para a gente conseguir aterrar e ter o nosso deck dessa altura, porque senão a gente poderia ter problema de toda essa terra descer e a gente ter algum problema nesse piso, né, de trincas e do deck também não suportar. Então a gente adotou essa solução. Estamos fazendo toda essa estrutura que ela vai ser complementada em volta de tudo. Vamos complementar essa viga baldrame ali e também no fundo, que também vai ter uma mureta, mas isso é questão de projeto, não é o necessário. E aqui o que a gente fez? Como a nossa diferença está muito grande do piso da churrasqueira para essa região, é de 30 centímetros, nós deixamos esse espaço para fazer um degrau. Então aqui nós vamos ter um degrau para a gente conseguir sair da churrasqueira e acessar para o deck. Vai ser um degrau de 15 centímetros, depois outro degrau de mais 15, que já vai ser o nível do deck que a gente vai finalizar. E outra particularidade dessa obra é que nós temos aqui essa calha que desce do telhado da churrasqueira. E a gente agora vai descer, né? A água caía nessa grelha. E aqui nós temos uma tubulação que liga até o sistema de águas pluviais da casa. Então o que a gente vai fazer? Nessa região, para a gente não ter acúmulo de água aqui por conta da chuva, nós vamos passar uma grelha de 15 centímetros de fora a fora aqui no deck, que vai ser essa grelha de ferro fundido que está ali, ó, vou mostrar de perto para vocês, que a gente vai ter todo esse escoamento de água que vier da chuva, cair aqui na churrasqueira, ele vai cair nessa grelha. E também toda a água que vier do deck vai cair nela, então a gente nunca vai ter água acumulada dessa forma. E também toda a água que cair dessa calha vai cair dentro dela, para a gente conseguir ter esse deságua perfeito. Então vamos ter toda essa estrutura aqui de escoamento de água com esse degrau para a gente ter acesso ao deck. E quando a gente fala na estrutura dele, vocês estão vendo que a gente está fazendo um sistema de vigas baldrame mesmo. E como que a gente está fazendo dessa forma? Nós temos aqui os caixotes, né? Nós estamos fazendo as formas, a estrutura, a ferragem que está ficando aqui dentro. E estamos fazendo umas pequenas fundações de 50 centímetros apenas, para a gente ter um apoio, né? Para ela não ficar totalmente solta. Então é uma estrutura bem simples, não é nada estrutural, que realmente precise de uma estrutura calculada. É somente uma questão de segurança para a gente não ter essa parte soltando. Então a gente está fazendo toda essa estrutura. A cada 3 metros temos uma estaquinha dessa, né, que a gente fala que é uma pequena estaca. E a gente vai estruturar em volta desse deck todo para a gente poder depois aterrar aqui e fazer um contrapiso de concreto armado também para receber todo o nosso revestimento. Aqui é onde vai ser a nossa piscina. O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que a gente já tem toda a elétrica também pronta, né? Ó, aqui vão ser pontos de iluminação que a gente definiu em projetos também, já estão todos colocados. E aproveitando essa infra, nós temos essa mangueira que vai descer para a casa de máquinas. Então toda a fiação, que é um circuito dedicado para atender a piscina, vai descer nessa infra, que vai ser começada a escavar aqui também a casa de máquinas. Então essa mangueira vai ser chegada aqui para ela direto. E aqui na região onde vai ter a piscina em si, nós vamos marcar exatamente o local onde ela deve ser escavada, para que a equipe que vai fazer essa escavação comece amanhã. Então a gente já vai deixar tudo isso aqui marcadinho, depois eles vão vir e cavar somente no local especificado, para a gente não precisar tirar a terra de onde não é necessário, né? Para a gente realmente trabalhar com uma otimização de tempo. Então vamos deixar tudo demarcado para eles conseguirem escavar
aonde é necessário. Terceiro dia de obra e chegou o dia da gente escavar a nossa piscina. Começamos a fazer agora os buracos, nós já marcamos o local dela exato, então já estamos fazendo aqui todo o corte do piso para ela ser encaixada. Daqui a pouquinho chega também o casco dela, né, que ela vai ser uma piscina de fibra, e a gente já está preparando aqui o local para a gente fazer a instalação dela a partir de amanhã. Vou mostrar para vocês. Olha só, todo o buraco aqui em volta da piscina, onde a gente já está preparando, né? Ó, já está mais ou menos com 1 metro de profundidade, então falta um pouco menos da metade. Mas todo esse recorte é feito, ó, a gente deixa mais ou menos nas bordas, a gente tem aqui as estacas que a gente marcou o posicionamento, né? Então estamos utilizando isso como base. Deixamos aqui um calo para a gente fazer, tirar o pessoal, né, do buraco, para eles conseguirem subir. E sai bastante terra, né? Olha só, a gente tem bastante terra que está saindo. Aqui agora o impermeabilizante que a gente fez está totalmente seco, tá vendo? Ó, agora o muro está totalmente protegido. E depois que a gente terminar de fazer toda essa escavação, a piscina chegando, amanhã ela já vai para o buraco e a gente já começa a preencher todo esse espaço em volta dela novamente. Então essa terra, um pouco dela volta aqui para dentro e depois a gente já vai usar um pouco dessa terra para nivelar aqui o nosso piso, né? Vocês estão vendo que a gente precisa encher bastante aqui esse local. Então a gente vai usar um pouco dessa terra para chegar na altura que a gente precisa, para aí sim a gente fazer o nosso piso de concreto, né? Então estamos preparando tudo isso para fazer. Esse recorte que estamos fazendo aqui é para passar as tubulações do aquecimento, né? Porque eles vão vir aqui para cima do telhado, então a gente está deixando essa passagem para as tubulações passarem por aqui e elas vão ficarem aparentes, né? Vão estragar um pouquinho a beleza. Então estamos embutindo aqui para a gente não ter nenhum cano aparente. E a nossa escavação aqui vai seguir, amanhã a gente já está com a nossa piscina instalada. Enquanto isso, estamos preparando aqui, né? Jogamos terra dos dois lados, protegemos aqui a nossa baldrame para não termos problemas com a terra, né, enchendo nosso buraco aqui. E agora já estamos preparando que a gente vai fazer o concreto delas. Então essas aqui que já estão todas com ferro, vamos concretar todos esses buracos e essas vigas para a gente conseguir desmontar todas essas formas e utilizar para fazer as outras em volta que a gente vai fazer para finalizar toda essa mureta e aí sim fazer o nosso contrapiso de concreto. Nosso buraco da piscina então hoje está praticamente escavado, faltam poucos centímetros e a gente agora já está preparando todas essas baldrames para a gente fazer a concretagem delas. Olha só, jogamos água, né, para tirar todo aquele excesso de sujeira e aqui já temos já concreto entrando, ó. E o que a gente está fazendo? Estamos deixando esse pedaço de ferro para fora porque a gente vai unir toda a malha de ferro do próprio deck, né, que vamos fazer, com essas vigas. Então a gente vai ter como se fosse uma estrutura mesmo de casa, uma laje com as suas vigas, né, fazendo toda essa amarração. Então vai ser uma estrutura só. A gente por enquanto fez só essas duas, porque ali a gente tem esse monte de terra, né, da escavação, e ali também, então a gente não conseguiu fazer essas duas. Mas assim que nós terminarmos essa e que essa terra for devolvida, a gente vai fazer a estrutura também dessas duas partes. Então a gente vai ter todo esse quadrado com as baldrames, né, concretadas dessa forma, e depois a malha do piso vai vir por cima dela e vamos terminar de fazer toda essa concretagem com o concreto usinado. Mais um dia aqui na nossa obra da piscina, agora a gente está colocando ela no lugar já, terminamos de fazer a escavação e agora já estamos fazendo toda a preparação para a gente fazer todo o aterramento dela em volta. E para isso, a gente precisa já encher essa piscina, porque esse é um método de instalação das piscinas de fibra. Então eu vou mostrar para vocês agora, ó, esse barulho já é da água enchendo ela aqui. Olha só o que acontece, a piscina já está no buraco, né? Vocês estão vendo? Da mesma forma que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. A gente só terminou de escavar mesmo o buraco e ela foi encaixada. Aí nós já fizemos todos os buracos de instalações, né? Então no caso ali a gente tem iluminação, aqui tem bico de aspiração, ali é ralo de fundo. Então tudo sendo preparado já para ela ser instalada. E o que a gente está fazendo? Ó? Aqui a gente tem que preparar aonde a gente pisa. Então no fundo todinho dela foi feita uma camada de areia e cimento, né? Como se fosse uma farofa. E aí ela foi assentada em cima, porque o chão fica todo firme. Aqui também vai ser feita a mesma coisa em todos os degraus da escada, tá vendo? Ó? Aqui tem uma escadinha de acesso. Todos esses pisos precisam ter essa camada para a gente pisar firme e ela não afundar. E aí o procedimento agora vai ser qual? À medida que ela vai enchendo, a gente vai jogando a terra aqui nas laterais e vamos, né, compactando para que o peso da água compense com o peso aqui das laterais, porque se a gente joga só a terra, as laterais podem criar uma barriga para dentro, e se a gente só coloca a água sem a terra, ela pode criar uma barriga para fora. Então esse trabalho realmente tem que ser conjunto. E essa água é uma água de piscina comum, que já é, que vai ser utilizada, a gente faz todo o tratamento dela depois e ela já pode ser utilizada normalmente. Aqui nós estamos fazendo em conjunto toda a preparação da casa de máquinas, né? Olha a quantidade de coisa que a gente tem aqui dentro, ó. Aqui nós temos o conjunto de bombas e essa aqui vão ser as duas entradas dela. Essa vai vir do ralo de fundo e a outra vem do bico de aspiração. Então essas duas são as entradas aqui na nossa bomba. Dela a gente vai ter essa tubulação que vai ligar no filtro
E é esse filtro aqui que faz toda a ligação que a gente precisa. Nós temos um lado dele que vai para o dreno, né, que seria o escoamento da água quando a gente tem uma lavagem da piscina e tudo mais. Essa água tem que ser jogada fora. E aqui nós temos todas as tubulações que vão para as hidromassagens, para parte da cascata, né, a gente vai ter uma cascatinha aqui. Então tudo isso vai ser já tudo ligado para quando a gente for instalar lá no lugar, tudo isso já está pronto. A gente só faz a ligação com as tubulações. Aqui agora, ó, acabamos de encher o primeiro caminhão aqui, a piscina está cheia mais ou menos até a metade. Enquanto isso, estamos fazendo todas as instalações aqui. Aqui a gente colocou todas as 4 bocas de hidromassagem, né, que vão ficar aqui nessa prainha. Ali a gente tem nosso ponto de iluminação e ele é nosso ponto de aspiração, que ele fica tampadinho justamente para quando precisar, ele é aberto. E aqui nas instalações, para vocês verem da parte externa dela, olha como é que ela fica. Você tem aqui todas as saídas e direto nessas saídas, os canos eles vão ser interligados. Então a gente vai ter uma carreirinha de canos passando aqui. Ele vai passar aqui pelo outro lado até chegar lá na casa de máquinas. Ó, a gente já está até colocando ela, que é de fibra mesmo. E aí fazemos toda essa instalação, passando todas essas tubulações também para a elétrica daqui, toda a parte de aspiração, vai direto lá para a casa de máquinas. E eu vou mostrar para vocês tudo como é que essas tubulações vão ficar passadas aqui. Depois que isso tudo estiver terminado, a gente vai começar a aterrar tudo aqui ao lateral e aí já pode vir o segundo caminhão de água. E olha que interessante aqui agora. Na hidromassagem, vocês viram que a gente tinha aquela saída, só que aquelas bolhas que criam, elas não são só com a força da água, elas precisam de um pouco de entrada de ar, né, para ocasionar isso. E é exatamente essa peça que faz, ó. Você vê que a gente tem ali uma conexão que sobe para essas pecinhas e elas ficam com essas tampinhas pro lado de fora. Ela capta o ar quando a água está passando e cria aquele efeito de bolhas. Então é exatamente isso que faz aquela hidromassagem, não é somente a força da água que empurra. Então a gente tem todos esses detalhes que tem que ser feitos aqui em volta antes da piscina ser totalmente fechada para ela funcionar corretamente. E é isso que a gente está fazendo agora, já preparando tudo, ó. As conexões de todas as hidromassagens já foram feitas, vão ser ligadas agora para dar a volta e chegar lá na casa de máquinas, que também já estamos fazendo. Terminando de encher agora a nossa piscina, já está quase no nível ótimo dela aqui. Já estamos fazendo todos os testes. Aqui estamos jogando a terra em volta, né, que é o conjunto que tem que ser feito junto com a água. Aqui a gente vê as caixinhas de instalações elétricas, aquela caixinha ela dá para o LED que fica ali do lado. E toda essa mangueira ela vem cruzando a piscina, dando a volta, chegando até aquela outra caixinha que atende esse LED daqui. E a mangueira continua até a casa de máquinas, que lá vai ser ligada toda a instalação elétrica e hidráulica. Finalizando isso, a gente vai abrir todo esse cantinho aqui e vamos subir todas as tubulações para fazer a instalação das placas de aquecimento solar. E aí, enquanto isso, vamos trabalhando aqui já aterrando o restante da piscina. Olha só, já colocamos mais terra aqui para apoiar a prainha, né? Aquele piso, temos que fechar isso aqui tudo. Após isso aqui, a gente consegue já fazer todo o aterramento dela e aí já preparando já para fazer o nosso contrapiso após isso tudo. E agora, depois que a gente já aterrou um pouco em volta da piscina, né? Ó, já preparamos tudo e já fizemos os testes já da instalação, olha só. As íris ali já ligadas, a iluminação em LED ali, ó. Na câmera aqui não dá para ver muito bem, mas ela está acesa. A casa de máquinas está ali, ó. A gente fez uma ligação provisória porque a energia está ali na parede, só para fazer os testes do sistema de bombas. Aqui a gente colocou o cano da saída da cascata, também já dá para testar. E enquanto isso, vamos finalizar a instalação das placas solares, olha só. Estamos finalizando ali a instalação, que toda a tubulação dela vai descer nesse cantinho. E aí a gente consegue fazer o teste final de todo o sistema. Mais um dia aqui na nossa obra. Ontem vocês viram que a gente testou toda a piscina, né? Tinha um morro de terra ali ainda. Hoje a gente está praticamente preparando isso aqui para a gente conseguir trabalhar no deck. Então, aquele morro de terra já veio para cá. Aqui a gente já tinha uma grande quantidade, né? Aqui também. A gente está colocando tudo nessa área gramada, onde a gente não vai trabalhar para a gente conseguir fazer isso aqui. Isso aqui a gente vai fazer a retirada com maquinário, nós já estamos alugando o maquinário para tirar isso com mais rapidez, porque senão ia gastar muito com caçamba de entulho, mão de obra e ia acabar saindo mais caro. Então realmente a gente fez a conta, valeu a pena a gente deixar esse aterro aqui e vamos chamar um maquinário para fazer a retirada dele. Enquanto isso, a gente já prepara todo o nosso aterro, olha só. A gente tem ali algumas partes que tem que ser aterradas ainda, né? Vamos nivelar tudo isso aqui, tirar esse pouco mais esse pedaço de terra e a gente já vai conseguir trabalhar esse nosso aterro para a gente compactá-lo no final, né? Fazer a compactação final e já preparar para receber a nossa malha de ferro para o contrapiso de concreto. Então tudo isso aqui já vai ser preparado, vocês estão vendo que a gente já tem uma distância boa aqui, né? Mais ou menos isso aqui que vai ficar. Vamos subir só mais um pouquinho de terra e aí a gente já vai nivelar tudo para a gente conseguir fazer nosso contrapiso. E aí fazendo o contrapiso de concreto, vamos dar esse prosseguimento na nossa mureta que a gente vai fazer ali. Lavar todo esse muro, né? Que agora como ele está cheio de terra a gente vai ter que lavá-lo todinho para continuar a fazer o trabalho do reboco impermeabilizado e depois a nova mureta. Sabadão também é dia de trabalho aqui na obra e hoje o trabalho está pesado, literalmente, que estamos usando aqui o maquinário para a gente descarregar a terra, vou mostrar para vocês aqui e também quais são os serviços que a gente está fazendo hoje para dar uma continuidade aqui no nosso
nosso segmento. E falando no nosso deck, nós estamos aqui fazendo todo o nosso trabalho. Olha só, já fizemos aqui toda a retirada de terra, igual eu mostrei ontem para vocês, né? Estamos posicionando todas as nossas vigas baldrame aqui, ó. A gente escavou já as estaquinhas, né? Estamos posicionando as ferragens e agora a gente já está colocando a tábua com tudo para a gente fazer a concretagem hoje ainda. Olha só, a ferragem já está aqui dentro, estamos amarrando tudo. Depois é só a gente jogar o concreto e o serviço de hoje vai estar finalizado. Último dia da semana aqui da nossa obra, agora a gente já não tem mais terra nenhuma, olha só. Toda a máquina tirou toda a terra que a gente tinha aqui, que estava sobrando. Fizemos a concretagem das nossas últimas baldrames, ó. Finalizamos aqui toda a concretagem delas. E agora é só a gente vir com o nosso contrapiso de concreto, vamos nivelar toda a terra, né? Pode ver que ainda tem alguns morrinhos. Vamos nivelar tudo isso aqui, colocar a nossa lona e preparar para vir toda essa ferragem para colocar o concreto. Na terça-feira já está agendado. Vamos fazer todo esse piso, depois a gente terminar o trabalho nessa parede, de chapiscar, fazer o reboco impermeabilizado e subir na nossa nova mureta para a gente entrar com acabamento. E aqui agora, né, terminamos de fazer toda a nossa compactação, de preparar o nosso aterro e agora esticamos toda a lona onde a gente vai receber o contrapiso, ó. A gente já protegeu aqui, essa vai ser a nossa camada de separação entre o aterro e o concreto. E o porquê que a gente faz isso? Porque o concreto, ele vai ter uma carga de água. Se ele fica em contato direto com o solo vai tender a puxar toda essa umidade do concreto e ele vai secar mais rápido do que o normal. Isso enfraquece o concreto. Ele vai passar a ter uma menor resistência e mais suscetível a trincas. Então a gente coloca essa lona que ela vai interceptar e o concreto vai secar naturalmente. Ele vai secar somente com a evaporação e a gente fazendo a nossa cura úmida, ele vai ter uma ótima resistência, ele vai atingir a resistência necessária dele e aí a gente não vai ter problemas de trincas aqui. E uma outra questão também é que ele vai ter essa separação, que ele vai trabalhar independente do aterro. Então a gente não vai ter problemas de movimentação do aterro atrapalharem na movimentação do concreto e vice-versa. Então a gente agora está terminando de colocar a lona em tudo e agora o próximo passo é a gente já esticar toda a nossa ferragem aqui em cima para amanhã a gente já deixar só tudo preparadinho e receber o nosso concreto. Agora com todas as ferragens posicionadas aqui do nosso piso, amanhã a gente vai dar sequência na amarração delas, né? Vamos posicionar todas no quadrante certinho, dividindo a nossa malha, mas ela já está toda solta aqui até para prender a lona, para ela não voar. Então amanhã a gente vai fazer uma conferência geral e à tarde todo o concreto já vem fechando todo esse contrapiso. Aí a gente já consegue terminar toda essa parte aqui, acabar com essa sujeira de lama e aí já vamos dar início na nossa mureta, vamos subir aqui todas as nossas paredinhas, rebocar aqui com impermeabilizante. Aqui também temos que fazer o degrau, né? A gente vai fazer um degrau intermediário para acesso da piscina, porque ela ficou com 30 centímetros. Então a gente vai ter que fazer esse degrau intermediário. Temos aqui também a nossa grelha que vai ser instalada. E a gente consegue partir para a parte de acabamento. Vamos finalizar todos os acabamentos aqui, colocando um porcelanato amadeirado, que está chegando. Amanhã provavelmente já está aí. E depois vamos fazer toda a parte das paredes também, né? Aqui vai um revestimento canjiquinha igual esse aqui, a gente conseguiu achar o mesmo, então essa parede aqui ela vai seguir esse revestimento canjiquinha e nesse piso e naquela parede vai ser um revestimento amadeirado. Chegando mais um dia aqui na nossa obra, agora sim toda a nossa armação já amarrada, nossa malha já está pronta. Nós vamos agora calçá-la, né? Vamos colocá-la na altura que a gente precisa, que ela tem que ficar a 2/3 da altura do nosso concreto. Então a gente já deixou tudo preparadinho, vamos colocá-la na altura. Essas madeiras aqui são os nossos piquetes, que a gente chama, né? Ela que é o nosso nível do piso, então a gente vai nivelar ele todo de acordo com isso, com a borda da piscina e com aquele último de lá. Subimos aqui a nossa primeira fiada de tijolo, só para o concreto não avançar para trás. Por quê? Porque aqui nós temos a baldrame, que é justamente a base dessa parede, então a gente vai fazer com que ele chegue até nele e ali ele pare, então a gente não precisa que ele vá até o final. Por isso que a gente passou essa primeira fiada. Estamos preparando aqui todas as réguas, que todo o piso já vai ser nivelado, né, para a gente depois assentar nosso porcelanato. Então agora já chegou até o caminhão bomba, daqui a pouquinho chega a bitoneira para a gente conseguir já jogar todo esse concreto aqui dentro. Agora sim, hora do concreto, olha só, já estamos ali com o mangote, a gente está espalhando todo o concreto chegando aqui, ó, estamos usando a bomba mesmo, para facilitar aqui. Aqui a gente já está regulando todo o serviço, ó, estamos aqui com os pontos, né, esses piquetes têm o nosso nível, e aqui o concreto vai ficar nivelado com essa borda amarela. Então ali a gente já está nivelando todo ele, para a gente já conseguir depois deixar no ponto certo de revestimento. Então já estamos fazendo aí todo esse acabamento para facilitar no futuro. Enquanto isso, lançando todo ele aqui em volta da nossa piscina. Então nossa concretagem aqui foi finalizada, olha só, todo o piso a gente já deixou ele no nível, né? A gente viu, vocês viram os piquetes que a gente deixou, todos eles já estão no nível que a gente precisa para fazer o assentamento do revestimento. Então aqui já está realmente no ponto, é só a gente começar esse assentamento. Fizemos ele de acordo com as bordas da piscina, tá vendo? Ó? Ficou bem no alinhamento e o revestimento agora vai por cima dela. Então
Então agora a gente vai continuar esse nosso trabalho, mas tivemos um contratempo aqui, ó. Quando a gente olha, tá faltando esse pedaço aqui de concreto, porque realmente faltou. O que que acontece? A piscina, ela era para ter ficado 4 centímetros mais baixa. Na hora da instalação, acredito que com a preparação do fundo, né, que tem que ser colocado uma camada de areia e cimento e tudo mais, a piscina ela cresceu essa altura. Então a gente teve essa diferença e acabou pegando mais concreto aqui, né? Então a gente até visualizou isso, mas a gente estava fazendo todas as medidas, mas realmente acontece de não dar certo algumas vezes. Então a gente teve esse pedaço aqui faltando, mas como isso aqui não é um piso estrutural, a gente não tem uma laje, ele está realmente apoiado no chão, todo esse tratamento que a gente faz é para evitar trincas, evitar problemas futuros. Aqui a gente vai fazer esse concreto manual mesmo, né, na bitoneira, e aí vamos espalhá-lo aqui amanhã, fazendo todo o complemento dessa área aqui. E aí esse piso vai ficar todo completo. Amanhã também vamos dar continuidade na nossa parede, né? A gente estava esperando fazer esse piso para conseguir fazer a parede. Então a gente até deixou a primeira fiada ali para o concreto não chegar até o fundo, né? E agora amanhã a gente reboca toda aquela parede do fundo com impermeabilizante e terminamos de subir essa alvenaria. Aí a gente já consegue terminar toda essa parte da mureta e vamos fazer esse piso aqui já finalizando isso. E aí depois da mureta rebocada, cortando os pilares tudo certinho, a gente consegue já iniciar a nossa etapa de acabamento. Também tivemos a chegada do nosso revestimento aqui. Então olha só, esse vai ser o piso da nossa deck. Ele é um piso imitando madeira mesmo, né? Ó, bem legal. Essa estampa aqui. Fizemos a conferência de todas as caixas. Tivemos uma só que veio com esse detalhe. Como é uma peça, né, apenas, a gente consegue colocar ele em recorte. Então a gente não se preocupou tanto com isso. Fizemos o recebimento, todas as caixas estão aqui. Parte de argamassa está ali reservada em área coberta, né? Ela tem que ser em área coberta para não virar pedra, então a gente deixa ela guardada num lugar específico. Os rejuntes também estão lá. Então agora é só a gente realmente finalizar toda essa parte grossa dessa obra e a gente já vai dar início nos acabamentos, que já está chegando bem perto. Chegamos aqui agora de manhã na nossa obra. O nosso piso já podemos pisar em cima dele, né? Ele já está aqui utilizável. E já fizemos uma cura úmida nele, molhamos ele durante a manhã. À tarde vamos fazer uma nova cura úmida, vamos jogar mais água, porque isso é necessário realmente, né? Isso é bom para o concreto, a gente fazer essa umidade, né? Jogar mais água em cima dele para ele ter essa cura úmida constante, senão ele vai ressecando e pode trincar mais ainda. Então a gente tem que fazer esse serviço. Enquanto ele está aqui sendo preparado, estamos fazendo já o nosso reboco. Fizemos o reboco impermeabilizado desse muro, né? Que a gente tinha aquele problema de umidade saindo. Já estava com chapisco e com impermeabilizante. E agora com esse reboco impermeabilizado, ele já vai estar totalmente protegido. E juntamente com ele, como é que ele vai ficar escondido, nós teremos essa segunda mureta aqui, a gente não precisa dar acabamento, ele vai ficar dessa forma. E por isso já estamos iniciando já a nossa alvenaria. Então a meta de hoje é deixar toda essa alvenaria pronta, já chapiscada, e ao final do dia vamos fazer todo esse contrapiso restante, né, que faltou, e aí a gente já vai ter toda essa área pronta. E já podemos entrar na parte de acabamentos, fazendo o último reboco da mureta, vamos fazer os rebocos dessas partes laterais e também o degrau aqui de acesso ao deck, que nós vamos fazer e deixar aqui com a nossa grelha e um degrau logo na frente, para ter uma distância segura, né, para não ter um degrau tão alto aqui de acesso à piscina. Mais um dia aqui na nossa obra. Hoje fizemos uma visitinha aqui no fim do dia já. Nosso piso aqui, ó, já está finalizado. Vocês podem ver que agora todo o contrapiso já foi pronto. Já estamos com ele aqui no ponto de acabamento. E hoje tivemos algumas mudanças aqui na obra. O que que acontece? Essa muro aqui, vocês lembram que tinha aquela mureta, né? Mas o cliente ele estava observando e viu que essa mureta ia ficar um pouco destoando, né? Ele não estava gostando do desnível do muro existente com essa mureta. Apesar de que ele estava com a intenção de ter uma utilização, né? Às vezes para colocar um apoio de copos, algo do tipo. Mas visualmente depois ele achou melhor que não tivesse. Então ele pediu para a gente tirar e a gente agora fez a regularização do muro, né? Mesmo que a gente já fez esse reboco impermeabilizado, só fizemos a regularização dele e agora sim, aqui já está no ponto de revestimento. Já vamos começar aqui a fazer os acabamentos, né, na semana que vem, mas a gente ainda vai terminar essa parte aqui da grelha, que hoje a gente fez o fundo dela, né? Vocês podem ver que a gente tirou os pontos aqui de todos os lugares. Ela está com uma queda de 2 centímetros desse ponto até aquele, porque aqui a gente vai colocar aquela grelhazinha para captar a água que vier da churrasqueira e da piscina. E depois a gente vai fazer os suportes laterais, né, dessa grelha. E aqui nós vamos fazer o degrau intermediário, porque olha só, a piscina ela ficou 34 centímetros, né, esse deck ficou 34 centímetros mais alto do que aqui a parte da churrasqueira. E o que que a gente vai fazer aqui então? Nós teremos esse degrau intermediário, né, porque vocês podem ver que aqui a subida ela fica bem cômoda, né, bem alto. Então a gente vai colocar esse degrau intermediário para facilitar o acesso. Que vai ficar uma coisa esteticamente bem bonita. Com a grelha aqui protegendo toda essa região, porque toda a água que vier da piscina e também que cair aqui na churrasqueira da chuva, né? Porque como aqui é uma área aberta,
toda a água que entrar aqui, ela tem que ir para algum lugar. Antes aqui a churrasqueira era aberta, então essa água podia ir para o gramado, e aqui agora estamos trabalhando com essa grelha, que vai ser ligada nesse tubo de águas pluviais, para toda essa água que cair nesse canto e ir direto para aquela tubulação. E aí a gente não vai ter problema mais. Como eu falei antes, esse tubo aqui é o tubo de limpeza da piscina, né, que também vai ser interligado aqui, e vamos trabalhar com uma válvula de retenção aqui, justamente para quando chover, essa água que vier aqui para esse cano não retornar por ele. Então ela vai evitar que toda a água da chuva retorne, e ele realmente só vai ter um sentido, que é indo para lá quando a piscina estiver sendo limpa. Sexta-feira, finalizando mais uma semana aqui na nossa obra. Ontem vocês viram que a gente tinha finalizado toda essa parte do reboco, né? A gente tirou a muretinha, vai ficar um muro realmente liso. E o que é que a gente deu prioridade aqui hoje? Os detalhes, né? Fizemos aqui uma cheia de massa nesse canto daqui, porque aqui a gente nunca fica com uma coisa bem reta, né? Sempre vai ter uma diferencinha quando a gente usa aqui a nossa forma. Então a gente vai regularizar toda essa lateral aqui para a gente colocar porcelanato nela também. Afinal, o porcelanato tem que vir aqui, né? Porque aqui também vai ficar exposto. Então a gente já está fazendo toda essa regularização. Aqui está um pouco mais grosso, então a gente encheu uma vez aqui com massa e vamos depois fazer a regularização final. E também fizemos aqui a parte do nosso degrau e da nossa grelha. Olha só, fizemos aqui um degrau com tijolos, então colocamos aqui um tijolo deitado, né? Tem aqui uma parte de aterro que está apoiando ele e esse em pé para a gente conseguir ter esse formato aqui. Aí a gente fez já o assentamento deles. Aqui a gente tem o nosso piso, né, de concreto com a nossa viga baldrame. Então aqui agora a gente vai fazer também uma regularização aqui nessa cara e regularizar todo esse degrau, que já fica pronto para a gente assentar o nosso porcelanato. Afinal, todo o acabamento que vai ter aqui, a gente vai ter meia esquadria, né? Então a gente vai ter meia esquadria nessa pedra, nessa pedra, nessa pedra, tudo fazendo aqui um cantinho para a gente deixar isso aqui muito bem acabado. E aí fazendo todo esse piso também, né, do degrau, a gente já consegue ter um acesso muito melhor. Aqui na imagem vocês podem perceber que ainda parece que esse pedaço está mais baixo, né, que esse daqui. Só que como a gente ainda tem uma regularização aqui em cima, a gente ainda vai elevar, então ele vai ficar da mesma altura. Quando a gente realmente medir, a diferença vai ser bem pouco, vai ser questão de milímetros, né, entre um e outro, para eles ficarem realmente bem iguais. E aqui na nossa grelha, olha só, a gente já tinha feito o fundo dela ontem, né, vocês viram, e hoje ela foi assentada. A gente tem o suporte dela, né, essa base dela que fica fixa, isso aqui é solto para a gente fazer a limpeza, ó. Então a base dela tá toda fixada, aqui a gente deixa o espaço para a gente dar acabamento, então aqui a gente trabalha com rejunte, silicone, algo que realmente dê um acabamento melhor. E fizemos toda a instalação dela aqui, então, ó, o degrau está todo colocado. E aqui também temos esse detalhe aqui, ó, dessa calha, que aqui antes tínhamos, né, uma grelha só para receber essa água. Como aqui era toda uma área gramada, tinha aqui uma grelha que recebia essa água e jogava para o cano de águas pluviais, que a gente substituiu ele por essa grelha. E o que é que a gente vai fazer então? Vamos cortar essa calha aqui e a gente vai fazer um complemento dela para que essa água caia diretamente dentro da grelha, né? Para a gente não ter um empoçamento de água aqui nessa região, porque realmente que o fluxo de água é maior e se a gente não fizer isso, toda essa água vai começar a acumular nesse canto. Então a gente vai descer ele direto e toda essa água aqui já vai cair dentro da calha para a gente não ter problema nenhum com isso. E aí toda essa grelha aqui vai servir tanto para churrasqueira quanto para piscina, né? Porque quando estiver chovendo ou estiver lavando, a água vai cair aqui nessa região e cai nessa grelha. E segue para a tubulação de águas pluviais que está bem ali. E daqui da churrasqueira a mesma coisa, quando estiver chovendo e a água entrar para cá, como aqui é um lugar mais alto, essa água não tem para onde ir, apesar da queda dela estar para cá. Então a gente instalou essa grelha também pensando na lavagem e nas chuvas que podem acumular água aqui na churrasqueira. E aí toda essa água vai se encaminhar para essa grelha, que vai ser interligada aqui nesse tubo de águas pluviais. E com isso a gente resolve esse problema dessa região. Essa semana então estamos fazendo todos esses detalhes, né? A gente finalizou esses detalhes. Vamos terminar na segunda-feira essa parte de detalhezinhos, de fazer toda a regularização dessas laterais. E aí vamos iniciar o assentamento do revestimento, né? Vamos começar a dar o acabamento final para essa obra. E aí semana que vem então vai estar faltando os mínimos detalhes, fazendo esse revestimento, vamos pintar essa parede, instalar as luminárias e essa piscina estará pronta para ser utilizada. Então nos acompanha aqui mais um pedacinho desse vídeo que você vai ver essa obra tomando forma durante a próxima semana. Mais um dia aqui na nossa obra, agora a gente já está iniciando a fase de acabamento. Vou mostrar para vocês os detalhezinhos que a gente arrumou aqui para a gente começar esses acabamentos hoje. Aqui vocês lembram que a gente estava fazendo toda essa parte de acabamento das bordas, né, do deck, então a gente tinha feito todo esse requadro aqui, tinha feito esse e agora a gente fez toda essa parte do piso, né, olha só, todo o pisozinho aqui do nosso degrau já está feito para a gente já poder fazer todo o assentamento do revestimento. Aqui a gente fez o detalhe da grelha, né, fizemos aqui esse detalhezinho bacana, ó, que é onde a água vai descer, então já está tudo bem feitinho.
E agora nós fizemos o quê? A gente teve que fazer o nosso esquadro, né? A gente tem que posicionar essas peças aqui no chão para a gente saber qual vai ser o nosso posicionamento delas. E a gente fez nosso posicionamento, marcamos aqui tudo que vai começar no piso. E por que tivemos que fazer essa marcação do piso primeiro? Porque aquela parede ali, ela é o mesmo revestimento. Então a gente está tendo que já saber onde essa pedra vai ficar no canto para a gente começar esse assentamento. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, ó. Já fizemos aqui toda a nossa parte de picotar a parede, né? A gente tem que fazer esse trabalho porque a argamassa não pega na pintura. Então a gente tem esse trabalho a ser feito para a argamassa conseguir ter melhor aderência. E a gente já iniciou aqui nosso assentamento. E a paginação que a gente está seguindo é a seguinte, ó. Nós estamos trabalhando com esse piso que ele imita deck e ele tem essas linhas que separam como se fossem ripas de madeira. Então a gente está trabalhando com ele no sentido horizontal e outro na vertical. Então estamos fazendo esse assentamento dessa forma, fica uma paginação bonita. E aí o que a gente faz, né? Para quem não conhece a técnica, a gente sempre tem que deixar essa última fileira para ser colocada depois do piso, porque é justamente essa peça que vai dar o acabamento. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente coloca essa régua para apoiar essas peças aqui e começamos nosso assentamento. Depois que o piso estiver todo pronto, aí sim a gente coloca essa peça de acabamento. Mas a gente já deixa todas elas assentadas aqui para cima. Então estamos fazendo todo aqui esse assentamento e vamos agora terminar. Essa aqui vão pegar só apenas 3 peças, né, por conta da altura dela. E quando a gente for para outra, que vai ser o revestimento de canjiquinha, aí sim ele vai pegar mais peças para a gente ter todo esse nosso alinhamento aqui da área da piscina. Sexta-feira, mais um dia aqui na nossa obra. Aqui já mudou um pouquinho a cara, ó. Já temos aqui bastante revestimento da parede finalizado. E ó, então nossa intenção hoje é finalizar todo esse revestimento de parede para na semana que vem começarmos o piso. Vou mostrar para vocês agora como é que tá o andamento aqui. Olha só, nessa parede a gente já fez toda a nossa parte de revestimento, né? O revestimento ele não vai até o final da parede, a gente colocou ele aqui só até mais ou menos 1,80, 1,90. Então a gente alinhou esse revestimento aqui inteiro, vai pegar mais uma peça inteira aqui embaixo, né? Que a gente deixa ela para colocar depois do piso, para fazer o acabamento dele. E esse outro revestimento, ó, a gente está finalizando ele aqui, ele vai ficar no mesmo alinhamento. Então os dois vão se encontrar aqui no final, para eles ficarem nesse mesmo alinhamento e aqui a gente fazer toda essa nossa pintura em grafiato. Olha só, todo ele já foi colocado, a gente deixou já os recortes das arandelas que virão e também deixamos aqui o mesmo espaço para a gente colocar a última peça do revestimento. E aí na partir de segunda-feira a gente já vai iniciar o assentamento do nosso piso, né? Que a gente já fez toda a marcação aqui. Essa peça está aqui para a gente deixar essa marcação pronta. E aí a gente começa o nosso assentamento aqui e já vamos finalizando toda essa parte de assentamento de revestimento. Depois a gente já pode finalizar toda a parte de iluminação, fizemos todas as ligações, né? Vamos pintar também toda essa parede e aí essa piscina já vai estar sendo finalizada. Ela ainda está suja, né? A gente está deixando isso para fazer bem pro final, que é fazer a limpeza da piscina. Vamos trazer aqui o piscineiro mesmo, que ele vai fazer toda a limpeza dela, retirar toda a sujeira para ela ser utilizada. Começando mais uma semana aqui na nossa obra, agora a gente está começando, ó, o assentamento do nosso piso do deck. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que está esse andamento e os detalhes que são importantes na hora da gente fazer o assentamento desse piso. Olha só, quando a gente olha, né, a gente já tem essas 2 carreiras de piso assentadas, estamos fazendo aqui a terceira. Isso aqui a gente demorou mais ou menos meio dia de serviço para fazer por um motivo. Essa primeira carreira aqui, olha só, ela tem meia esquadria em todas as peças, né? O que é essa meia esquadria? Quando a gente tem uma peça de revestimento que ela vai encontrar com a outra, que fica aqui perpendicular a ela, esse encontro das peças, ele não pode ser topo com topo. Vou pegar aqui um pouquinho para explicar para vocês, ó. Quando a gente pega uma peça dessa, que a gente tem a face dela, né, aparecendo aqui, ó. Quando essa peça fica dessa forma e a outra vem inteira, ela não pode ficar aparecendo, olha só. Se a gente pega uma peça dessa e coloca uma do lado da outra, você enxerga essa lateral da peça. Se você coloca nesse sentido, ela fica visualizando para esse. Se você coloca por cima, aparece deste lado, né? Então o que a gente faz? A gente faz um corte que ele fica em diagonal nessas peças. Vou pegar um aqui que está feito para vocês entenderem, ó. Olha só essa peça aqui, ó. A gente faz esse corte, que ele é uma diagonal, que a gente chama de meia esquadria, né? Faz esse corte em 45 graus para que elas casem perfeitamente. Então quando a gente olha essas peças que já estão assentadas, olha só. A gente pega essa peça e consegue colocá-la aqui na lateral, fazendo com que elas encaixem perfeitamente. E você não enxerga nem de um lado e nem do outro essa quina da pedra, né? Então isso dá um acabamento muito melhor. Então a gente faz todo esse serviço onde a gente tem esse encontro para garantir a qualidade do serviço. E essa primeira peça aqui, né, que tem todo esse acabamento, ela demorou um pouco mais por conta disso. Porque o corte é feito na maquita, então a gente tem que realmente fazer isso aqui tudo manualmente, fizemos até o final. E agora todas essas peças daqui para cá também vão ter.
Só que como a gente tem essa peça, tem toda essa extensão de piso para colocar, então a gente faz essa meia esquadria e coloca toda essa sequência, o que facilita bastante. Então aqui agora a gente já colocou essas duas fileiras, estamos aqui na terceira. Quando chegar lá no final, a gente volta para cá e coloca essa peça novamente. E assim por diante, até finalizar o nosso deck. E uma coisa muito importante quando a gente fala desse piso, olha só, vocês estão vendo que a gente está usando a paginação dele em dama, né? Que a gente fala que ele não está alinhado, todas essas linhas. A gente está colocando uma em um sentido e a outra no outro sentido. Só que quando a gente vem andando para esse lado, a gente tem que fazer essa paginação casar com a paginação da parede. Então o que foi feito? Nós pegamos toda essa dimensão, dividimos pela quantidade de peças que vai pegar aqui, para que quando chegasse lá na última, ela casasse com a paginação da parede. Então vocês estão vendo aqui, ó, que a parede nós temos uma peça vinda em pé, a outra deitada, logicamente a próxima vem em pé. Então essa do piso, ela não poderia vir nessa posição, porque senão você teria a linha da parede acompanhando com a do piso. E isso fugiria da paginação, né? Pra gente fazer isso, então a gente contou todas essas peças. Essa peça aqui não tá colada, tá? Ó, ela foi usada somente pra gente esticar a nossa linha aqui, que é a nossa base para o assentamento. E essa peça última, ela vai ficar no outro sentido. Então a gente vai ver essa peça vindo nesse sentido e a da parede vai vir no outro sentido. Então a paginação vai ser contínua, a gente não vai ter uma quebra dela aqui. Entenderam? Então esse aqui é um detalhe muito importante que a gente precisa estar atento na hora do assentamento. Porque se a gente não presta atenção, começa a assentar lá de qualquer forma, chega aqui no final, essa paginação fica desencontrada e fica destoante de todo o acabamento, né? Então esse é um detalhe bem importante que a gente precisa se atentar. Finalizando todo esse piso, a gente vem e coloca essa última peça, né? Porque ela vem depois. Quando o piso ele chega aqui, tem sempre um recorte nesse final. Então a gente coloca o piso primeiro e depois a peça da parede que vem dando esse acabamento. Por isso que a gente deixa ela por último. Assim como nessa parede, ó. Vocês podem ver que ela tá até com as réguas ainda da semana passada, que a gente já pode tirar. Mas quando o piso todo estiver assentado aqui, a gente vem e coloca também essa última fileira de peças. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente deixa por conta disso aqui, ó. A peça, ela tem esse outro recorte, né? E qualquer defeito que tiver na parede, olha só, se a gente colocasse primeiro a peça da parede e depois o piso, ele sempre iria aparecer. Então a gente prefere colocar primeiro o piso e depois vem essa da parede. Aí o acabamento aqui fica perfeito. E aí depois que todo esse piso aqui tiver finalizado, né, que a gente terminar todos esses acabamentos, a gente entra com a parte de pintura aqui em cima. Aqui em cima vai ser feito um grafiato para seguir o mesmo padrão da casa. Então vai ser feito todo esse grafiato aqui. E aí a gente vem instalando as nossas luminárias e dando os últimos acabamentos, os detalhes finais desse nosso deck que a gente está construindo. Mais um dia aqui na nossa obra da piscina. Olha só, todo esse pedaço maior do deck agora já foi finalizado, né? A gente chegou aqui já na borda da piscina. Olha só, a gente não está utilizando nenhuma borda, né, em volta dela, estamos colocando direto um revestimento. Então olha só, fizemos o recorte curvado da borda da piscina. Aqui nós temos as quatro bocas daquelas entradas da hidromassagem, né, que a gente tem que colocar um acabamento aqui que está guardado. Então a gente tirou para fazer o assentamento do revestimento. E agora já vamos passar para essas áreas laterais, que elas são um pouco mais rápidas, né? Que essa aqui agora a gente já consegue soltar os dois de uma vez. Vamos finalizando isso aqui. E depois que faltar só esse pedacinho final aqui, já vai ficar bem mais simples da gente trabalhar. E aí a gente consegue já dar os acabamentos das paredes e a nossa piscina já vai começando a ficar com a cara de pronta, né? Faltando poucos detalhes para finalizar. Somente a parte de iluminação, de pintura aqui. E aí a gente consegue já deixar tudo prontinho para ela ser utilizada. Final de mais uma semana aqui na obra. Agora estamos nos últimos detalhes do revestimento aqui do nosso deck. Vou mostrar para vocês agora o que a gente está fazendo para finalizar isso tudo. Olha só, agora todo o revestimento do piso já foi finalizado, né? Vocês podem ver que todo ele aqui está assentado até o outro lado. Então isso aqui já está tudo pronto, né? Já está tudo certinho. E agora iniciamos o assentamento das peças da parede. Olha só, essa última peça que a gente falou que a gente deixa ela para fazer o acabamento no piso, né? Que fica melhor dessa forma. Então a gente já está fazendo esse detalhe agora, ó, colocando essas peças. E elas estão sendo alinhadas e na mesma paginação que a gente precisa, né? Olha só, essa peça já estava nesse sentido, ela precisa vir nesse e casou com a paginação do piso. Então todas elas estão no sentido correto. E daqui para frente a gente já está finalizando ali no final, ó, acabando já essas peças para a gente começar a fazer o da outra parede. Aí fazendo esse outro arremate, toda essa parte aqui de cima do deck fica pronta. E aí a gente só vai finalizar aqui os acabamentos laterais, né? Que é essa lateral e a parte da escada também. E vocês podem ver que a borda da piscina ela ficou um pouco mais alta, né? Você pode ver que ela tem esse detalhe que é justamente para evitar que qualquer sujeira que tem aqui no piso caia dentro da piscina. A gente não está falando de água, né? A água ele realmente vai cair lá dentro,
Só que se a gente deixa isso aqui nivelado, se tiver alguma sujeira aqui e for chover, essa sujeira ela vai ser arrastada para dentro da piscina e com isso ela vai acabar sujando. Então a gente deixa esse detalhe para toda a água que tiver no piso não cair lá dentro, porque senão vai acabar sujando muito mais. Isso é muito interessante também aqui na parte da casa de máquinas, né? Olha só, ela tem um pouco de altura, né? Um pouco maior ainda, maior do que da piscina. A gente vai fazer um detalhe de acabamento nela aqui, mas é justamente para evitar que qualquer água que caia nesse piso entre no sistema, né? Porque aqui dentro a gente tem instalação elétrica, tudo que não pode molhar. Então a gente deixa esse ressalto e quando a tampa vier, ela vai estar toda protegida contra a chuva. E aí sim a gente vai ter um sistema protegido e pode funcionar tranquilamente e não vai ter problema com água. Última semana da nossa obra aqui da piscina, agora estamos nos últimos detalhes aqui, vou mostrar para vocês o que a gente já fez hoje e estamos já acabando os arremates de revestimento para a gente já entrar com rejunte e pintura. E aí essa obra vai estar finalizada. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Antes nós vimos, né, que a gente tinha feito todo esse arremate, né, do revestimento aqui e estava tudo prontinho. Agora a gente fez todo o arremate deste lado, olha só, aqui já não tem mais nada para ser feito de revestimento. A piscina está coberta porque ela foi limpa, né, tratada, então a gente cobriu ela aqui já para não ter interferência, ter contaminação. E aí, o que falta a gente fazer então? A gente puxou tudo isso aqui e também fizemos toda a parte da frente daqui, ó, olha só. Toda a frente do deck já revestida nos 45 graus. Olha que interessante que é isso aqui. Você não vê, né, as juntas, as peças, você não vê nenhuma lateral dela. Então isso dá um acabamento muito legal. Só falta mesmo colocar aquelas últimas peças ali e aquela última do canto, porque elas estão um pouquinho mais grossas, né? Então a gente primeiro encheu, fez um reboco para depois colocar a peça. E aqui também no nosso degrau, a gente já colocou todas essas peças do piso, olha só. Inclusive essa primeira peça aqui também. Então aqui a gente já colocou todas essas peças, olha só, todas elas também tem meia esquadria, porque a peça que vai descer agora também vai ter, né? Então a gente vai ter esse encontro aqui casando. E essa de cima a mesma coisa, e olha só, o detalhe dessa, ó, são 3 peças em meia esquadria. Essa de cima ela tem meia esquadria desse lado e desse, essa peça aqui tem meia esquadria desse lado e desse, e essa peça tem meia esquadria desse lado e desse. E a gente tem um encontro aqui dos 3 lados. E esse encontro a gente consegue fazer dessa forma, ó, e você não vê nenhuma ponta, né? Aqui aconteceu a mesma coisa, a gente fez essa cheia aqui, a gente fez esse reboquinho para a gente conseguir colocar a nossa peça, porque estava bem fundo. E amanhã a gente termina de fazer esses 2 espelhos, essa escada vai ficar toda pronta e a gente faz aquele pedacinho de revestimento que está faltando. E aí a parte de revestimento dessa piscina está pronta. E aí a gente já vai fazer os últimos detalhes, né, de rejunte e podemos entrar com a pintura dessa parte de cima. E aí vamos instalar as luminárias e a parte dela aqui está finalizada. Mais um dia aqui na obra da nossa piscina, estamos entrando nos ajustes finais aqui do nosso revestimento. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente já está, né? Estamos na fase de rejunte e aí a gente vai terminar fazendo a pintura dessa parede e esses poucos detalhes agora que faltam para a gente entregar a piscina nessa semana ainda. Vamos lá para vocês verem. Olha só, a gente fez todo o rejunte do piso já, né? Todo o piso já foi rejuntado, essas pequenas marcas que ficam não é só superficiais, né? Então a gente já fez toda essa parte do amadeirado, inclusive a parede, e estamos agora fazendo todo o revestimento canjiquinha. Nele está sendo utilizado o rejunte flexível, né? Porque como aqui é uma área de parede e a gente tem revestimento mesmo, né? Cerâmico, não é porcelanato, a junta é um pouco mais espessa e o rejunte acrílico ele já não pôde ser utilizado aqui. Então a gente passou a utilizar o rejunte flexível, mas como é uma parede, não vai ninguém pisar, né? Ela não tem tanta ação assim, não tem nenhum problema. Mas o piso a gente está utilizando o rejunte acrílico mesmo, que ele é bem mais durável. Então, estamos agora fazendo toda essa parte aqui, finalizamos o nosso revestimento canjiquinha da parede, né? Esse pedaço aqui que faltava, fizemos tudo. O degrau também está finalizado, ó, todas as partes dele em meia esquadria, igual a gente falou. Fizemos aqui a meia esquadria aqui em cima e aqui. Então, todo ele agora está finalizado. Vamos fazer alguns ajustes esse fim de semana, como fazer um tratamento nessas grelhas, né? Como elas são de ferro fundido, elas ficam com esse aspecto de enferrujada. A gente vai fazer um tratamento nelas e pintá-las para não ficar com essa cor. Vamos fazer o ajuste daquela calha, para que ela caia diretamente dentro dessa grelha, para não ficar água escorrendo por ali. E esses pequenos detalhes para a gente conseguir depois dar uma limpeza geral nessa piscina e ela ser utilizada esse fim de semana ainda. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa piscina aqui totalmente pronta. Agora ela está totalmente finalizada, hoje teve a instalação da última peça dela aqui, né? E eu vou mostrar para vocês agora como ficou os últimos detalhes e vocês vão entender todo o procedimento aqui, né? De como que ela vai funcionar no dia a dia aqui para os clientes. Olha só, agora a gente já tem toda a parte da piscina pronta. Hoje foi instalada toda essa grade aqui, ó, por conta dessas pequenas pessoinhas aqui, né? Ó, temos aqui 2 cachorrinhos.
E para eles não acessarem essa parte da piscina, foi colocado isso aqui também por segurança, né? Aqui eles pensam no futuro, com netos e quando tiver criança, pode ser que aqui seja uma área muito perigosa, então foi preferível fechar tudo isso. Então, foi colocada toda essa grade, ela é uma malha, vocês podem ver que ela é transparente, né? Mas ela é uma malha de cor preta, ó. Ela tem uma telinha bem fininha e resistente, então você tem aqui uma boa proteção em toda essa região e fica uma área realmente bem isolada, mas não perdeu aquela visão. Você consegue enxergar tudo, né, de maneira completa. E aí aqui foi feito dessa forma. Qual foi a ideia de deixar isso aqui? Para você conseguir tirar com mais facilidade, né, essa portinha, porque elas são encaixadas no chão. Então você simplesmente puxa isso aqui e ele vai desencaixar e você consegue abrir e acessar facilmente. Então é dessa forma que funciona. E para você não precisar estar pisando mais baixo aqui nesse degrau, foi deixado esse espaço para você conseguir acessar, né? Você vai subir aqui e consegue tirar com mais facilidade. E aí você tem todo o acesso aqui da região da piscina. Como vocês viram aqui, né, ó, a gente fez aqui toda a parte da grelha, a gente fez o tratamento delas e fizemos a pintura. Como a gente fez o tratamento da ferrugem, só passamos a tinta spray mesmo. Então, fizemos essa pintura dela. Aqui fizemos uma calafetação com silicone PU, né? Aqui nessa emenda do revestimento com a grelha, colocamos aqui o silicone PU. Vocês podem ver que é até difícil de perceber, né? Que ficou uma emenda realmente muito bem feitinha. Aqui no final, vocês podem perceber que a gente fez uma emenda aqui. Eu só estou esperando também chegar a tinta, que a gente vai fazer só a pintura desse detalhe aqui, desse complemento, porque essa calha antes ela virava para lá. E agora, como temos toda essa grelha, a gente fez um complemento dela e essa água agora cai aqui dentro direto. Então não tem nenhuma água que venha do telhado que venha a encher essa região. Ela cai direto dentro da grelha e vai escoando até o final. Então aqui ficou um sistema muito funcional, onde você não tem acúmulo de água nessa região. Então é uma coisa bem interessante que a gente fez aqui. Tem gente querendo aparecer no vídeo. E agora, toda essa parte aqui, né, a gente finalizou tudo. Aqui são as arandelas, vocês podem ver quando a gente acende. De dia elas não aparentam tanto, né, mas de noite elas fazem aquele efeito triângulo, para cima e para baixo. Ali colocamos um refletor, porque caso seja necessário, né, mexer ali na parte da casa de máquinas, ou até mesmo se for dar alguma festa, né, e utilizar esse espaço aqui, você pode acender aquele refletor e tudo fica bem iluminado. E ali temos a nossa casa de máquinas, né, que ela está toda prontinha já. Foi colocada a cascata ela é simplesmente colada. Vocês viram que sempre tinha um cano, né, exposto. Aquele cano ele foi serrado, deixando somente o pedaço para que a cascata seja encaixada. E aí a gente fez essa colagem dele e em volta simplesmente calafetamos com silicone. A piscina agora está coberta, né, essa manta aqui é uma manta térmica, pois como a gente usa aquecimento solar, ela precisa dessa manta porque a água vai circulando até as placas solares que ficam aqui em cima e ela ajuda a manter essa temperatura. Então, isso tudo aqui é muito importante, né? Todo esse procedimento para a gente conseguir ter um aquecimento eficiente da água. Passando aqui para dentro agora dessa nossa região, né? Vocês podem ver, ó, desencaixei aqui ela tem aqui essa travinha, não encaixei totalmente, né? Porque não é necessário, daqui a pouco eu vou sair, mas ela encaixa, fica alinhada e temos essas travinhas, né? Que ligam uma peça de cima à outra, então fica bem seguro mesmo toda essa tela. E aí aqui toda nessa área, ó, a piscina aqui coberta, casa de máquinas ali, toda a nossa iluminação na parede, né, que foi colocada, todas as arandelas, temos mais duas aqui. Aqui a parte da cascata que foi calafetada, né, então a gente calafetou aqui em volta dela todinha com silicone PU, para evitar que entre água aqui de baixo também. E aí toda essa área aqui já ficou totalmente funcional. Ficou uma área muito boa, nós temos espaços de deck dos dois lados, podem ver, ó, que a gente tem área útil dos dois lados, uma passagem bem tranquila, você consegue andar tranquilamente. Aqui a gente tem uma área que vai ser colocada espreguiçadeiras, mesas, então você vai ter uma área de convívio aqui da piscina que é muito interessante. E o posicionamento da piscina, aqui uma coisa que não falamos no início, é a questão desse sol, né? Olha só, o sol ele nasce desse lado e vem se pondo para cá, aqui é o nosso oeste, né? Então quando a gente chega nesse período da tarde começa a fazer sombra. Então você tem um local aqui que você consegue ficar tranquilamente na parte da tarde, você consegue aproveitar essa sombra, consegue ter todo um aproveitamento dessa piscina aqui com um ambiente bem tranquilo, sem ter aquele sol muito forte da tarde. Então foi esse um dos motivos que a gente fez a piscina nesse posicionamento e também para garantir essa ligação com a churrasqueira. Então temos aqui uma integração muito boa, né? Ó, churrasqueira fica toda aqui e ela está totalmente integrada com a piscina. Então ficou uma área totalmente conjunta para conseguir utilizar isso aqui em um dia de festa e um dia de lazer com toda a família.
Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de toda essa área da piscina aqui que a gente fez? Foi uma obra com um tempo razoavelmente bom, né? Uma obra que durou aí 1 mês, 30 dias para ser executada, para a gente fazer toda essa parte do deck, revestimento. Então foi um tempo justo, né? A gente teve vários desafios aqui, tivemos que fazer essa elevação do deck, fazer uma estrutura toda para receber essa piscina, e tudo isso realmente levou um pouco mais de tempo no início, e agora no final, quando a gente chegou no acabamento, conseguimos fazer tudo da forma com que o cliente queria e ficou agora desse jeitinho. Ele está satisfeito, foi utilizado inclusive, né, esse vídeo agora, esse finalzinho, eu gravei agora depois do Dia das Mães, então toda essa área aqui foi utilizada durante o Dia das Mães, e aí já foi uma festa inteira com a família, já foi muito bem aproveitada. Então valeu a pena o investimento e agora já temos mais uma família feliz utilizando toda essa área de lazer. E você, o que achou dessa piscina? Já deixa seu comentário aqui embaixo e eu espero que você tenha gostado e nos siga nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, também estamos lá no Instagram e esperamos vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!